Boa noite, amigos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou muito feliz por, nessa oportunidade, ter um encontro com você, onde nós podemos meditar através dos encontros marcantes que Jesus Cristo teve em Sua palavra, em princípios que podem hoje transformar o meu e o seu viver. Antes de nós partirmos para a reflexão bíblica, eu gostaria de dar alguns recadinhos iniciais. E o primeiro deles é para você, nosso amigo, que tem estudado a Bíblia com alguém. Você já compartilhou o cartão de apelo com ele? Você já compartilhou com ele a oportunidade dele, no final, então, expressar o seu desejo de conhecer mais sobre Jesus? Se você ainda não o fez, eu convido você a, nesse momento, enviar o cartão de apelo, então, para o seu amigo que está estudando a Bíblia junto com você. Ok? Então, nesse momento, envie aí, e agora sim, nós podemos partir para a nossa reflexão bíblica. Nos domingos anteriores, nós tivemos a oportunidade de sermos abençoados por lindos encontros que Jesus Cristo teve. E eu tenho certeza que a sua vida pode ser transformada e pode ser transformada pouco a pouco quando nós contemplamos a face de Jesus Cristo apresentado nas Escrituras. É desejo de Deus que nós sejamos transformados de acordo com a sua palavra. E eu fico muito feliz porque nessa noite teremos a oportunidade de ter mais um encontro especial com o nosso Salvador, ao analisar um encontro todo especial que Jesus Cristo teve com uma mãe. Aliás, por falar nas mamães, eu gostaria muito de enviar o meu abraço especial para todas as mamães que estão nos acompanhando. Em especial, claro, para minha mãe também. Que Deus abençoe muito vocês e que Ele fortaleça a sua caminhada para que você também possa continuar abençoando os seus filhos, os presentes que Deus entregou a você. Nesse momento, então, convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo mais um encontro marcante que Jesus Cristo teve em seu ministério. Quero convidá-lo a abrir a Bíblia nesse momento em Mateus, no capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Antes de nós lermos o primeiro verso, gostaria de contextualizar um pouco para você sobre o que aconteceu antes do momento em que Jesus Cristo teve um encontro todo especial com a mulher cananeia. Ela é a nossa personagem dessa noite. Nós vamos analisar o encontro que Jesus Cristo teve com ela. Mas antes de ter um encontro especial com essa mulher, Jesus Cristo havia tido um debate com os fariseus. E aí no próprio capítulo 15, alguns versículos antes do verso 21, nós podemos ver Jesus Cristo falando com os fariseus sobre a importância de amar acima das tradições as pessoas que eram o objetivo e sempre foram do nosso Salvador. Deus, em todas as eras, buscou resgatar a humanidade. Naquele momento em que Jesus Cristo veio à Terra, não era diferente. Porém, algumas tradições criadas pelos homens acabavam fazendo com que os fariseus e escribas tivessem uma visão equivocada acerca de como funcionava a salvação. E eles, então, questionaram os discípulos e Jesus Cristo fez questão de mostrar para eles a importância do amor e a importância de também exaltarmos a palavra de Deus acima de todas as coisas. Então, perceba aqui, antes de Jesus Cristo ter esse encontro com a mulher cananeia, ele havia acabado de terminar um debate com os escribas e fariseus. E agora sim, eu convido você a acompanhar comigo o que está relatado no versículo 21 do capítulo 15. Acompanhe comigo. Está escrito assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Jesus Cristo, apesar de sua divindade, em alguns momentos também se retirava para alguns lugares mais afastados, para poder ter um momento de descanso, ou, como nós acompanhamos em várias etapas da vida de Jesus Cristo, um encontro especial com Deus através da oração. Jesus Cristo, então, depois desse debate com os fariseus, ele retira-se para a região de Tiro e Sidom, região que naquela época era habitada por descendentes dos filisteus e também dos cananeus, ou seja, habitado por pessoas consideradas pagãs, pessoas que não tinham a crença no Deus verdadeiro. Jesus Cristo retira-se para aquele lugar e ali, na região de Tiro e Sidom, ele tem um encontro com uma mulher, com uma mãe, que chega diante de Jesus Cristo desesperada por um grande mal que afligia a sua família. Eu convido você a acompanhar comigo agora a leitura do versículo 22, onde nós lemos o seguinte: Jesus Cristo, depois de retirar-se para aquele lugar, partindo para Tiro e Sidom, no versículo 22, nós temos o relato de que eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus Cristo, chegando naquele local, é recebido por uma mulher
que clama desesperada atrás do Salvador, pedindo por cura, pedindo por libertação para a sua filha. Perceba que a Bíblia enfatiza que ela clamava. Ela não estava pedindo de uma maneira simples, de uma maneira quase que silenciosa ou particular perto de Jesus. Pelo contrário, enquanto Jesus Cristo e seus discípulos iam caminhando, o que nos indica o texto bíblico é que aquela mulher gritava pedindo que Jesus Cristo tivesse um momento de atenção para então atender o pedido que ela lhe fazia. Aquela mulher, ela clamava desesperada porque um grande mal afligia sua família e ela via em Jesus Cristo a oportunidade de libertação daquela grande enfermidade, daquela possessão que a sua filha, infelizmente, havia sofrido fazia algum tempo. Talvez, nessa noite, eu também esteja falando para alguém que clama desesperado a Deus por causa de alguma dificuldade. Eu não te conheço particularmente, eu não sei exatamente quais são as lutas e quais são as suas dificuldades, mas eu tenho certeza absoluta que se nessa noite você tem algum problema, se você tem alguma dificuldade, seja ela com relação à saúde, com relação ao trabalho, com relação à sua família, eu tenho certeza absoluta que Deus pode ouvir o seu clamor. E se você ainda não clama a Deus, pedindo pela libertação, pela transformação, pela solução desse grande problema, eu te convido a fazer isso. E nós vamos entender melhor o porquê desse convite, através das respostas e do desenvolvimento da conversa que Jesus Cristo no futuro tem com essa mulher. Mas a princípio, enquanto ela clamava, dizendo que Jesus Cristo precisava tirar um tempo para atendê-la, para solucionar o problema que sua filha enfrentava, nós vemos a reação de Jesus Cristo com relação a esse pedido que ela fez. Quero convidar você a acompanhar comigo a leitura no versículo 23. A reação de Jesus Cristo é diferente das reações que geralmente nós encontramos de Jesus Cristo em face às necessidades das pessoas. Eu diria que esse encontro é um encontro peculiar de Jesus Cristo com essa mulher, e vocês já vão entender o porquê. Aquela mulher então clamava, dizendo que Jesus precisava tirar um tempo para atender a sua filha, e no versículo 23 nós temos então a ação de Jesus Cristo face a esse pedido. Acompanhe comigo. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Jesus Cristo, ao ouvir o clamor daquela mãe, ele toma uma ação que nós não esperávamos da parte de Cristo. E é por isso que eu digo que esse encontro é peculiar. Ele simplesmente não responde àquela mulher. E os discípulos de Jesus, eles vão além. Além de ficar e observar o silêncio do mestre, eles agora aproximam-se de Jesus pedindo: mestre, por favor, faça com que essa mulher pare de gritar. Despeça essa mulher de nós, porque ela está nos importunando, ela está nos incomodando, gritando diante de todas as pessoas. E é claro que a reação dos discípulos talvez fosse até compreensível. Eles estavam num país distante, não era o ambiente ao qual eles estavam acostumados. Eu imagino aquela mulher gritando desesperada em frente de todas as pessoas e todos os olhares se voltando para eles naquele momento. Jesus Cristo sem responder uma palavra. E os discípulos agora pedindo que o mestre despedisse aquela mulher para que ela então pudesse parar de gritar atrás deles. Sabe, é nesse momento que nós temos uma surpresa. A reação de Jesus Cristo foi diferente daquela que nós esperávamos, como eu já havia dito. Ele permanece em silêncio. E talvez nessa noite, ao falar para você que está passando por um momento de dificuldade, que está clamando a Deus pela cura, ou talvez pelo restabelecimento de alguma pessoa que está passando por dificuldade, talvez você que está clamando há muito tempo por uma transformação, talvez você que tem pedido a Deus por algumas coisas já faz muito tempo, tenha ouvido atualmente um silêncio da parte divina. Eu sei que existem algumas pessoas que dizem que Deus trabalha em silêncio, ou até mesmo que o silêncio faz parte das respostas de Deus. Mas é claro que ninguém gosta de ter a sensação de estar sendo ignorado, não é verdade? Quando nós cumprimentamos alguém, nós esperamos que a pessoa nos cumprimente de volta. E assim eu imagino que aquela mãe desesperada, clamando para que Jesus Cristo libertasse a sua filha daquela possessão, esperava também uma resposta da parte do mestre. Aliás, aquela mulher, desde o momento em que ela se aproxima de Jesus, ela declara a grande fé que ela possuía. Olha só, aquela mulher, ela era chamada, ou é chamada no Evangelho de Mateus, de mulher cananeia. No Evangelho de Marcos, ela é conhecida como mulher cirofenícia. E esses dois termos simbolizam que aquela mulher era uma estrangeira, ela não era judia. Mas a primeira declaração dela ao ver Jesus Cristo é: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse termo, filho de Davi,
é um dos termos messiânicos associados a Jesus. Ou seja, aquela mulher aproxima-se de Cristo porque ela não havia visto solução em talvez todos os métodos humanos que tenham sido aplicados para transformar a vida da sua filha em normal novamente. Mas ali, ao ver o mestre, ela reconhece que ele é o Messias e é por isso que ela se aproxima, clamando que ele tenha compaixão. Aquela mulher, apesar de estrangeira, manifesta fé, chamando Jesus Cristo de filho de Davi, demonstrando assim a fé que ela possuía de que ele era o Messias e que podia transformar aquela situação impossível aos olhos humanos, impossível, em uma transformação completa e o restabelecimento de sua filha. Queridos, perceba que Jesus Cristo permanece em silêncio diante de tal clamor. Mas o restante do relato bíblico nos ajuda a entender um pouco melhor esse comportamento de Jesus Cristo. No final, tudo vai fazer sentido. Espere mais alguns minutos. Eu quero convidar você nesse momento a ler junto comigo o versículo 25. Jesus Cristo permanece em silêncio, mas aparentemente aquela mulher continuava clamando. E no versículo 25, aquela mulher, no versículo 24, Jesus Cristo responde a ela o seguinte, acompanhe comigo, leia junto comigo neste momento. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aquela mulher, ao ver uma reação da parte de Cristo Jesus, eu imagino que talvez esperasse uma palavra de alívio, uma palavra de conforto, ou mesmo um sim do mestre com relação ao seu pedido. Mas agora Jesus Cristo, nesse encontro peculiar, toma uma reação que nós também não estamos acostumados a ver Jesus Cristo a tomar nos evangelhos. Ele diz que aquela mulher não poderia naquele momento receber a cura, porque em primeiro lugar Jesus Cristo havia vindo para buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Perceba que essa é uma reação completamente diferente daquela que nós esperávamos que Jesus Cristo tomasse naquele momento. Talvez aquela mulher também esperasse uma reação diferente, mas essa foi a reação que Jesus Cristo teve naquele momento com relação à insistência que ela teve em pedir que a sua filha fosse curada. Jesus Cristo responde de uma maneira peculiar. Depois de demonstrar aparente indiferença, ele aparentemente diz também não se importar com a situação dela, porque em primeiro lugar vinham aqueles que pertenciam à casa de Israel, aqueles que eram judeus, aqueles que praticavam a religião que era praticada ali no território judaico. Mas olha só que interessante, aquela mulher, apesar de ter ouvido por muito tempo o silêncio de Jesus Cristo e agora uma resposta negativa com relação ao seu pedido, ela continua insistindo. E no versículo 25, ela toma uma atitude impressionante. Aquela mulher, depois de ouvir essas palavras de Cristo, no versículo 25, toma uma atitude e eu quero que você acompanhe comigo a leitura neste momento. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, socorre. Aquela mulher, ela estava numa situação desesperadora. Você que é pai, você que é mãe, talvez me entenda melhor nesse momento. O que você seria capaz de fazer para que o seu filho restabelecesse a sua saúde? O que você faria para que o seu filho voltasse a um estado de vida normal? Eu tenho certeza que você tomaria todas as atitudes possíveis para que ele ficasse bem, não é verdade? Nós sabemos que pais e mães estão dispostos, às vezes até mesmo, a entregar a sua vida para que os seus filhos permaneçam bem. Você me entende? Provavelmente nesse momento está concordando comigo. Aquela mulher, mesmo depois dessa reação de Jesus Cristo, ela não toma em conta aquelas reações adversas que Jesus Cristo havia tido aparentemente naquele momento. Mas ela, ainda demonstrando mais fé, uma fé robusta, uma fé verdadeira, ela se ajoelha diante do Mestre e o adora. Ela adora Jesus Cristo e pede que o Senhor continue, ou melhor, ela pede que o Senhor, a partir daquele momento, passe a levar em consideração o seu pedido e então aceite curar a sua filha. Olha que grande manifestação de fé. Mesmo em meio a uma situação adversa, ela continua adorando. E nesse momento eu faço um convite para você que tem clamado a Deus, pedindo que o seu desejo seja atendido, para que o seu emprego seja devolvido, para que a sua saúde seja restabelecida, para que a sua família viva em paz, e aparentemente parece encontrar um silêncio de Deus com relação a esse assunto. Não deixe de clamar ao Deus Todo-Poderoso, mantenha sua fé firme, continue derramando seus pedidos aos pés daquele que é poderoso para fazer todas as coisas. Aquela mulher, ela nos dá uma grande demonstração
do que nós devemos fazer quando nós aparentemente estamos ouvindo o silêncio da parte divina. Nós devemos continuar adorando, mesmo quando as provações parecem nos sufocar. A demonstração daquela mulher de adorar Jesus Cristo mesmo neste momento nos inspira a hoje tomar uma atitude parecida, de também adorar a Deus e louvar o seu nome, mesmo em meio a todas as dificuldades que podem surgir ao nosso redor. Perceba que grande exemplo de fé aquela mulher nos traz, mesmo com todas as dificuldades que haviam surgido. Juntando todas as suas forças, então, no versículo 25, ela diz: Mestre, socorre-me. E confesso a vocês que, na primeira vez que li esses textos, eles pareceram um pouco difíceis de compreender, porque Jesus Cristo, depois dessa manifestação de fé poderosa que essa mulher toma diante dele, ajoelhando-se, então pedindo, clamando que ele então transforme a vida daquela filha, ele responde assim no versículo 26. Olha só, acompanhem comigo. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Perceba que quando eu disse para vocês que esse encontro de Jesus Cristo era peculiar, eu estava falando sério. Ele é muito diferente, porque Jesus Cristo, nesse momento, ele ouve agora aquela mulher clamando, dizendo: socorre-me, e ele então responde o seguinte: olha só, não é justo que eu tire o pão dos filhos e entregue aos cachorrinhos. Aquela mulher, apesar de ouvir essas palavras da boca de Cristo, ela levanta-se e diz o seguinte, acompanhem comigo no versículo 27. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Perceba que esta mulher, mesmo em frente a essas palavras de Jesus Cristo, ela aceita que o Mestre declare aquelas palavras, porque ela entende que mesmo as migalhas das bênçãos divinas podem ser muito mais saborosas e valiosas do que os banquetes prazerosos que o mundo tenta nos oferecer. Naquele momento, ao ouvir essas palavras, aquela mulher então pede a Jesus Cristo que tenha misericórdia dela e que mesmo que ele esteja disposto a conceder migalhas das bênçãos para ela, que era uma mulher estrangeira, que ele concedesse para que a sua filha então fosse curada. Mas talvez você esteja se perguntando: pastor, a atitude de Jesus Cristo com relação a essa mulher é muito diferente do Jesus Cristo que nós conhecemos de todas as histórias bíblicas, onde nós ouvimos falar que Jesus Cristo é amor, que Jesus Cristo é misericórdia, que ele se aproxima de todos os pecadores, que ele deseja salvar toda a humanidade. Perceba que algumas dúvidas podem surgir em nossa mente. Esse é mesmo Jesus Cristo? É aquele Jesus Cristo que amou todas as pessoas e que entregou a sua vida em nosso favor? Por que Jesus Cristo estava tratando aquela mulher daquela maneira? Por que Jesus Cristo tomou atitudes tão diferentes das atitudes que ele costumava tomar? Essas são dúvidas que podem ter surgido em nossa mente ao acompanhar esse relato, mas fique tranquilo, porque ao ler a Bíblia nós podemos entender exatamente o motivo pelo qual Jesus Cristo estava tomando essa atitude. Para isso, vamos comparar com algumas das histórias conhecidas que nós temos sobre Jesus Cristo. Perceba que ele se importa com as pessoas, e no primeiro milagre que Jesus Cristo realiza, ele salva um casamento que estava indo para uma ruína por não terem suco suficiente para completar a festa. Quando Jesus Cristo recebe leprosos, ele também os aceita, e aceita que eles sejam curados por intermédio do seu poder. Jesus Cristo faz com que cegos voltem a ter visão, e Jesus Cristo também vai até a casa de um homem pecador para buscar a sua restauração. Esse é o Jesus Cristo que nós acompanhamos em todo o Evangelho. E por que é que as atitudes dele aqui parecem ser diferentes? Será que é porque ela era uma mulher, já que as mulheres eram desprezadas por muitos na época de Jesus Cristo? Mas é claro que, nos lembrando dos vários fatos ocorridos na vida de Jesus Cristo, nós percebemos que ele tinha uma relação muito carinhosa com as mulheres que chegavam até ele, fazendo com que elas se sentissem valorizadas em uma cultura onde elas costumavam ser completamente desprezadas. Lembre-se que Jesus Cristo tinha amizade com as irmãs de Lázaro. Além disso, Jesus Cristo também ofereceu a cura para uma mulher que estava enferma fazia muitos anos com fluxo contínuo de sangue. Então, é óbvio que Jesus Cristo não estava tratando daquela maneira porque ela era uma mulher. Mas será que talvez ele estava tratando a mulher daquela maneira porque ela era uma mulher estrangeira, como os evangelistas fizeram questão de enfatizar?
Nesse momento, nós podemos nos lembrar também que Jesus Cristo, em seu ministério, teve um encontro todo especial com uma mulher à beira do poço. Aquela mulher, ela não era judia, era uma mulher samaritana. E só para nós termos uma ideia, os judeus, eles odiavam literalmente os samaritanos. Mas Jesus Cristo, apesar de toda essa rixa que existia entre judeus e samaritanos, apesar de todos os costumes que diziam que um homem jamais deveria conversar com uma mulher em público, ele se aproximou daquela mulher que era pecadora e havia saído ao meio-dia com vergonha de todos os pecados que havia cometido. Ele fala com ela e não apenas desenvolve uma conversa, como também concede o perdão dos seus pecados e restaura a dignidade daquela mulher que era samaritana. Então, obviamente, Jesus Cristo, neste momento, não estava tratando aquela mulher dessa maneira, por qualquer preconceito, ou mesmo porque não se importava com as mulheres. Mas, ao entendermos que no início desse sermão, nós começamos entendendo o contexto dessa viagem de Jesus Cristo a essa região, nós percebemos que a religião na época de Jesus Cristo havia se tornado dura. Os homens haviam feito com que a tradição excedesse os limites da palavra de Deus. E no próprio capítulo 15, Jesus Cristo, naquele debate que eu citei entre os fariseus e os escribas e os seus discípulos, ele diz que muitos dos fariseus haviam colocado a tradição à frente da Bíblia, até mesmo no cuidado que eles deveriam ter com seu pai e com sua mãe. Eles entregavam uma oferta chamada Corbã, e através dessa oferta eles entendiam que eles já não precisavam mais se preocupar com os cuidados básicos com a sua família. Eles colocavam a tradição na frente da Bíblia e esqueciam-se que toda a Escritura está baseada no amor de Deus pela humanidade e que eles, os judeus, haviam sido chamados para ser um povo escolhido, não para acharem-se melhor do que todos os outros, mas pelo contrário, para estender graça e misericórdia a todos que os cercavam. Mas por causa das tradições eles haviam esquecido isso. Um dos motivos pelo qual nós entendemos que Jesus Cristo tomou aquelas atitudes foi para mostrar para os discípulos o quão dura era a religião que eles estavam praticando naquele tempo. Uma religião que não se importava com as pessoas, mas se importava sim em cumprir algumas tradições pelas quais eles acreditavam que poderiam obter a salvação. Naquele momento, Jesus Cristo dá uma lição aos discípulos para mostrar como as pessoas se sentiam quando eram desprezadas, apesar de sua fé. Por falar nisso, o termo que Jesus Cristo utiliza para falar com aquela mulher, dizendo que não é lícito entregar o pão aos cachorrinhos em vez dos filhos, é até um diminutivo de uma expressão pejorativa que os judeus costumavam utilizar na época para se referir aos gentios. Eles costumavam chamar os gentios de cães, num sentido completamente desprezível, dizendo que eles não tinham direito à salvação, ou até mesmo que eles chegassem à conclusão de que Deus era o Deus verdadeiro, eles ainda assim não teriam todos os direitos que tinham aqueles que vieram da linhagem original ou oficial de Abraão, como eles costumavam dizer. Perceba que uma religião dura faz com que as pessoas, mesmo após manifestar grande fé, às vezes sejam completamente desprezadas. E Jesus Cristo então ensinou essa lição aos discípulos. Mas um outro motivo pelo qual Jesus Cristo tomou essas atitudes foi para testar a fé daquela mulher. Sim, Jesus Cristo naquele momento testou a fé daquela mulher. E então, no final dos versículos que nós lemos aqui, que relatam essa história, eu gostaria de convidar você a ler comigo o versículo 28, onde diz o seguinte: Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Nós entendemos que Jesus Cristo estava fazendo um teste de fé, porque no final ele elogia a fé daquela mulher. Ele diz, mulher, grande é a tua fé, e já que você tem uma fé tão grande como essa, faça-se assim como você deseja, que a sua filha fique curada. E então aquela menina volta à sanidade. Perceba que muitas vezes as dificuldades que nós enfrentamos, elas se tornam tão sufocantes que às vezes nós enxergamos um Jesus Cristo diferente daquele que ele realmente é. Às vezes, quando nós não temos uma resposta positiva às nossas orações no momento, nós entendemos que fomos esquecidos pelo céu, que o silêncio de Deus é definitivo, que ele jamais atenderá às nossas súplicas. Mas o exemplo de fé dessa mulher nos leva a entender que uma fé robusta e verdadeira pode fazer a diferença em nossa vida. E Jesus Cristo, então, concedeu àquela mulher aquilo que ela havia pedido. A insistência daquela mulher foi compensada. Aquela mulher recebeu aquilo que ela havia pedido. E eu gostaria de ler um texto com vocês nesse momento, que mostra a possibilidade de nós desenvolvermos a nossa fé, mesmo em meio às provações, mesmo quando as dificuldades que nos cercam parecem ser impossíveis de resolver.
Eu quero convidar nesse momento você a virar algumas páginas na sua Bíblia, até o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, onde nós lemos o seguinte, acompanhe comigo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações, elas servem para fortalecer a nossa fé. Um dia, Jesus Cristo voltará a este mundo. Ele prometeu que virá para nos buscar. E neste momento, Ele levará aqueles que têm uma fé fortalecida, aqueles que têm uma fé verdadeira, aqueles que acreditam verdadeiramente num mundo muito melhor e na possibilidade de viver perfeitamente ao lado de Jesus Cristo por toda a eternidade. Em Lucas, no capítulo 18, versículo 8, Jesus Cristo diz o seguinte: quando o Filho do Homem voltar, porventura Ele achará fé na terra? E nesse momento, eu pergunto a você, como está a sua fé? A sua fé é forte o suficiente para sobreviver em meio às provações? A sua fé é forte o suficiente para aguentar todas as dificuldades e ainda assim louvar e exaltar o nome de Jesus? As provações, elas estão aí, elas surgem, mas nós temos a certeza de que Deus, aquele Deus que nos protege, que está ao nosso lado, Ele é poderoso para suprir todas as nossas dificuldades e Ele pode nos ajudar a permanecer firmes, mesmo em meio às mais duras provas. E por falar nas provas, eu gostaria de rapidamente compartilhar um testemunho com você. Alguns anos atrás, eu recebi um telefonema de uma pessoa que estava muito preocupada porque um familiar estava muito doente. Ela me contou a história de uma mulher, brevemente, e aquela mulher que estava no hospital, no leito da UTI, ela havia há poucos dias comemorado um dos momentos mais felizes de sua vida. Ela havia concluído o seu curso de medicina, havia sido selecionada para iniciar no seu primeiro emprego, e além disso, no seu aniversário, ela havia comemorado com parentes de um lugar muito distante, que vieram até aquele lugar somente para comemorar essas bênçãos que foram recebidas por ela. Porém, pouco depois dos parentes saírem daquela festa de aniversário, ela começou a se sentir muito mal. Ela procurou o hospital mais próximo e rapidamente os médicos fizeram questão de colocá-la em coma e ela então foi transferida para o leito de UTI da maneira mais rápida possível. Ao chegar ali, no leito do hospital para visitar aquela mulher, os parentes me disseram que os médicos haviam a procurado e disseram que aquela mulher não tinha mais do que 20% de chance de sobreviver. Nesse momento, as lágrimas começaram a escorrer nos olhos dos familiares. E eles então clamavam para que nós pudéssemos orar e interceder. E na oração eles clamavam para que Deus pudesse restaurar aquela mulher. Eles iniciaram uma corrente de oração, toda a família se uniu. E todas as vezes que eu visitava um familiar, eles diziam que eles criam firmemente que Jesus Cristo poderia operar um milagre na vida daquela mulher. Alguns dias depois, recebi uma boa notícia. O telefone tocava e eles me diziam que aquela mulher havia se recuperado e que ela estava num leito comum, havia deixado a UTI. Eles me chamaram então para um momento muito alegre, onde nós fizemos algumas orações de gratidão. Mas, assim como aquela mulher, a mulher cananeia, teve alguns duros golpes na sua fé enquanto ela conversava com Jesus Cristo, essa família também recebeu um duro golpe no momento em que a felicidade parecia instalar-se. Aquela mulher, infelizmente, começou a passar muito mal novamente. Foi transferida novamente para o leito da UTI. E então os médicos disseram que dessa vez ela não tinha mais do que 10% de chance de sobreviver. Perceba? Apenas 10% de chance de sobreviver. Somente um milagre poderia salvar aquela mulher, é o que os médicos diziam. E naquele momento eu vi um dos maiores exemplos de fé que eu tive a oportunidade de encontrar em minha vida. Aquela família uniu-se em oração, pedindo que Deus curasse a vida daquela mulher e confiando que Ele realmente era poderoso para fazê-lo. Algumas semanas depois, nós tivemos a oportunidade de celebrar a restauração completa daquela mulher. Mesmo com apenas 10% de chance de vida, a oração de fé foi capaz de permitir que Deus atuasse na vida daquela mulher e também na vida daqueles familiares. Mas eu digo que o maior milagre não foi a restauração, mas sim
o fortalecimento da fé que aqueles familiares tiveram. Deus hoje também te convida a fortalecer a fé mesmo nos momentos de crise e dificuldade. Ele te convida a aceitar pela palavra de Deus que todas as coisas ficarão bem. E é esse convite que eu faço para você. Aceite que Jesus produz um milagre em sua vida e fortaleça a sua fé mediante um encontro marcante que Ele pode ter com você. Nesse momento, Jesus Cristo também deseja fazer um milagre em seu viver. Ele deseja fortalecer a sua fé e te dar confiança mesmo em meio aos momentos de provação. Mas para isso, você precisa aceitá-lo. Você precisa permitir. Você recebeu um cartão de apelo e você nesse momento tem a oportunidade de decidir que Jesus Cristo seja o Senhor de sua vida. Você tem a oportunidade de permitir que Ele realize um milagre em seu viver e te transforme e fortaleça a sua fé para que um dia, quando Ele voltar nas nuvens do céu, você habite com Ele por toda a eternidade. Além disso, você também está vendo um número aqui na sua tela. Esse número te dá a oportunidade de enviar uma mensagem dizendo que você deseja aprender mais sobre esse Jesus maravilhoso, que valoriza a fé das pessoas e deseja que todos vivam com Ele por toda a eternidade. O apelo que eu te faço nessa noite é: tenha fé, mantenha-se firme, caminhe pela fé ao encontro de Jesus Cristo e Ele irá transformar completamente o seu viver. Nesse momento, eu quero orar com você. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Deus amado, agradecemos a Ti, porque na Tua palavra podemos encontrar exemplos maravilhosos de fé que nos inspiram a viver também de uma maneira mais fiel a Ti, de uma maneira mais confiante nas Tuas promessas. O Senhor atendeu o pedido daquela mãe desesperada. Além disso, valorizou o exemplo de fé que ela possuía, dizendo que grande era a fé dela, e por isso ela teve a oportunidade de obter aquilo que ela havia pedido. Acima de tudo, o Senhor também nos deu a oportunidade de entender que as provações que enfrentamos neste mundo servem para fortalecer a nossa fé. Que o Senhor nos ajude a cada dia entregar a nossa vida ao Senhor por completo, para que muito em breve possamos finalmente ver o cumprimento daquilo que nós esperamos. O seu retorno nas nuvens do céu para nos levar para a eternidade ao teu lado. Oramos pedindo por cada um daqueles que está estudando a tua palavra. Oramos por cada decisão que foi tomada nessa noite. Que o Senhor fortaleça a fé de cada um desses irmãos e irmãs que decidiram viver ao teu lado. Esteja com eles, fortaleça a sua fé. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.